Autor, boa noite. Tô um tempinho aqui sumido. Hoje a nossa live vai ser com o Diogo, da RC Racing. Essa camiseta aqui, se você quiser adquirir ela, já sabe, use o gorace.com.br. Sempre toda a preparação começa assim: chip, filtro, escape. E depois vem um monte de coisa: turbo, nitro, um monte de coisa. Tô um pouco sumido, porque tô produzindo o nosso workshop falando sobre óleo lubrificante e aditivos com o professor Eduardo Polatti, ele mesmo. O Diogo já entrou aqui, eu já vou chamar ele, a gente vai começar a mostrar um pouquinho do Gol com motor de Honda K20 2.0, 16 válvulas. Eu acho que de fábrica tem 190. Vamos ver como é que tá. E principalmente qual a diferença desse Gol, né? Um Golzão diferente. E vamos que vamos. Vim até com a camiseta da cor do carro. Fala, Diogo! Fala, Marcão! Boa noite, tudo Beleza? bom? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus, tô tranquilo. Tem uns troféuzinhos aí? Caramba, tem um pouco, hein? Ó, tem. Esses aí eu acho que são de alguns aninhos pra cá, os mais antigos nem estão aqui. Legal. O Max mostrou pra mim. Mostra um pouquinho da Audi que tá aí atrás, depois a gente mostra lá o Gol. Não, é que tu diz a Audi de arrancada? Isso, tá aí atrás. Acho que ele mostrou o pôster. Tem um E pôster daí atrás. tem aqui, peraí, só um pouquinho. E o que você vai? Mostra um pouquinho dela e depois a gente vamos lá pro Gol. Fala, Stemi, beleza? Eu vou. Olha, o Vinícius da STM, hein? Esse aí é brother nosso. Esse é Deixa eu te brotherzão. dar. Esse é gente boa pra caramba. Olha o Deixa eu Silvano te aí. mostrar. Esse aí também, professor FT Education. Ó, aqui eu vou mostrar um pouquinho da. Aqui tem uma trilogia legal que eu acho que eu não mostrei ainda em nenhuma live. Um pouquinho da É, nossa história. Ó, isso aqui, nessa história aqui tem mais ou menos em torno de uns 50 anos de história. Meu pai legal. iniciando correndo de DKV, depois ele com uma Ford 40 com uma mecânica, na época usava já um motor moderno, 302, que era, o motor era lançamento na época. Uhum. Depois aqui esse Passat branco foi, aqui tá eu e meu pai, onde tudo começou com o carro de arrancada e aí eu tinha 13 anos mais ou menos, 13 para 14 anos. Então a gente começou, era o carro, esse carro tipo, inaugurou quase um pouco depois quando iniciou o Racha Tarumã aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Autódromo de Viamão. E aí esse carro foi um laboratório incrível, assim, porque na época eu tinha um tempo dedicado integral para ele. A gente trabalhava com oficina somente carro original, né? Então, esse carro foi o laboratório. A gente desenvolveu ele durante uns 3 anos. E aí, quando meu irmão entrou na faculdade, a coisa começou a ficar meio complicada financeiramente. A gente teve que parar o desenvolvimento do carro, mas foi um início assim, muito legal. Aí depois aqui tem esse Voyage, já com. Aqui eu já tinha, acho que perto de uns 17 anos por aí, não, 18 anos eu já tinha, que até eu já tô andando nele. E daí esse Voyage foi um desenvolvimento inicial, a gente não tocou muito para frente, porque era junto com uma outra pessoa, a gente tinha o carro, e aí, na verdade, acabamos andando com ele acho que um ano e pouco, e aí nós partimos para o projeto da TL. Eita. E aí foi a TL. A TL tem umas fotinhas dela aqui, acho que tem que achar ali as fotinhas dela. Ô, Diogão, Mas vamos fazer essa. uma live só disso uma vez, a próxima? Vamos. Aqui tem um pouquinho da história, daí aqui nossa. Aí termina ali com uma Audi de rua, e depois aí tem o nosso Gol aspirado, aqui tem um pouco de história. Aí aqui, inauguração do Velopark, a Audi quando era de rua ainda, 2008, na Import. Aí tem uma fotinho legal dela aqui. Essa roda é sensacional. Essa aqui é uma Speedline que na época eu trouxe para ela, essa roda é muito legal, assim, meio exclusiva. Aí aqui mais é o nosso Gol, a temporada 2006, 7 e 8, que a gente foi campeão gaúcho, brasileiro, metropolitano. Aí aqui a última prova que a gente andou, a penúltima prova que a gente andou, Armagedon que a gente ganhou aqui no ano passado, aqui no Tarumã. Tem um pouquinho aqui umas fotinhas, aqui as coisas, um pouquinho da nossa história. Legal demais, sensacional. Vamos fazer uma live só de histórias com vocês, que tem muita história Com de certeza. Kombi Turbo, TL Turbo. A gente conversou um pouquinho naquela primeira live que a gente gravou, mas tem muita história aí, parece, pra soltar ainda.
Tem. Não, se for começar a pegar os detalhes de todas as histórias aí, acho que nós vamos ficar umas 3 horas de live aí batendo papo. Ah, um dia eu vou gravar aí também. Dou um jeito de ir aí gravar com você. Vamos sim. E aí, o que você vai mostrar hoje pra gente? Fala aí. Bom, Marcão, eu acho que nós tínhamos dado uma conversada na live anterior e a ideia é mostrar um pouco para o pessoal. Eu estou no escritório agora aqui, que é no andar de cima, depois a gente vai descer, eu vou mostrar um pouquinho do chão da oficina e mostrar que eu acho que é o intuito, a menina dos olhos de ouro da nossa live hoje, que é o projeto que a gente fez do Gol com motor Honda K20. Então foi um projeto desafiador porque foi a pedido do cliente. O cliente, a gente já montava um carro para ele, um Audi A3, e esse cliente entrou em contato com nós e aficionado, gosta, paixão por carro e queria montar um projeto diferenciado. E aí com isso a gente acabou conversando e até, deixa eu ajeitar um pouco melhor aqui. E até eu tinha falado para ele que existia a opção da gente montar esse carro com um motor Volkswagen mesmo, 16 válvulas. Eu até tinha um motor que era a herança daquele Gol que a gente dava na arrancada. O motor tem boa parte dele guardado até hoje. Mas ele passou para mim assim, puxa, Diogo, eu vejo falar tão bem dos motor Honda, dos SI, dos motor K, dos motor K20. O que tu acha do motor? Eu disse, não tenho o que falar, né? O motor é sensacional, não tenho o que falar. É um motor hoje utilizado a nível mundial em um monte de projeto. O motor tem um potencial absurdo. É um motor que não dá para comparar hoje com o Volkswagen em termos de tecnologia, de valve train, de cabeçote, de tudo. Então, claro que tem um motor que a gente depende mais das coisas de fora, mesmo depois mostrando o projeto para vocês. Esse carro foi fabricado, parte de coletor de escape, muitas coisas de peça de motor, de acessórios externos foram fabricados por nós, a gente confeccionou aqui mesmo, mas a interna do motor, pistão forjado, biela, as coisas a gente hoje não tem muita coisa atendendo dentro do nosso mercado interno, né? E aí eu passei isso para ele, mas ele disse, puxa, eu quero montar esse projeto. Tu monta para mim? Claro, monto, sem problema algum. E a gente começou a estruturar esse projeto. Falei para ele assim, olha, eu acho interessante, a gente tem carros aí, um até tá do lado do Gol ali, um Audi que a gente faz, um A3 que anda, hoje o meu forte é carro de track day, né? É o nosso, a gente tem um time montado hoje que no total ativos tem 11 carros de track day. E difícil eu conseguir conciliar todos andarem juntos, né? Mas esses carros, cada um tem o seu desenvolvimento. E esse Audi que vai estar do lado ali, a gente anda com 400 cavalos de roda na pista com o carro, né? No circuito é bem forte, sim. É bacana o carro. E é um carro que eu sempre cito de exemplo, assim, que é um carro muito prazeroso de pilotar. É muito legal, assim, de tocar o carro, com o mesmo carro com potência, ele é um carro extremamente controlável e dócil. Mas aí a história do Gol, que é o que a gente vai conversar, esse Gol, eu comentei para ele, olha, eu não gostaria de fazer esse carro inicialmente turbo. Eu gostaria de fazer aspirado, porque eu acho que é um carro que tem uma base tão boa de motor aspirado, e a gente tem tanto para desenvolver ainda em cima do aspirado, que eu acho que o turbo é uma segunda fase. Então ele topou, disse, não, então vamos fazer isso, vamos pensar para frente, mas inicialmente vamos montar esse conjunto do carro com motor aspirado, e foi o que a gente foi fazendo, assim, a gente se preocupou em estruturar bem esse projeto, mesmo sendo uma conexão entre Volkswagen e Honda, essa mistura entre os dois, mas a gente tentou dividir o que era carroceria, monobloco, utilizar tudo da linha Volkswagen, e powertrain, linha Honda. Então ele usa motor K20 com o câmbio 6 marchas do Honda SI, a parte de junção de eixos, geometria cinética e calços de motor, isso tudo é do Honda, que a gente adaptou no monobloco do Gol. Queria te perguntar isso. Isso, a gente quis fazer assim, ó, eu não quis fazer, nem sempre todo projeto isso é possível, né? Mas a gente conseguiu chegar nesse ponto do carro ter todos os dispositivos ao redor de motor do Honda, do SI original. Então, se hoje for trocar um calço de motor, for trocar um reparo de homocinética de uma trizeta interna de câmbio, qualquer coisa desse gênero, é Honda. É assim, saiu fora dos eixos de homocinética, entrou nos montantes do carro, vira Volkswagen. Então, até nesse caso, como o Gol, quando eu comecei a estruturar, analisar o projeto, eu comecei a olhar os componentes e eu olhei
essas pontas de eixo, esses cubos de roda dianteiro do Gol, eu achei muito pequeno, achei muito frágil. Para um carro que ia andar de aro 18 e tal. E aí eu montei uns montantes dianteiro do Audi A3, que já é um carro turbo, que tem tanto que esse carro toda a furação é 5 por 100. Então ele já é um carro que herda de um carro turbo, com um rolamento maior, um cubo mais robusto, para evitar já a fadiga. A gente já veio priorizando, mas não saímos da linha Volkswagen Audi que intercambia as mesmas peças. Né? Legal. Bora pra nave, vamos lá. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Eu deixei, para evitar a fadiga, eu deixei o celular bem carregado. Tá, agora tava no tripé, né? Tava paradinho, agora vai tremer. Eu fiz uma invençãozinha. Aqui eu vou dar uma mostradinha rápida para vocês aqui. Aqui que a gente monta os motores. Aqui é a sala de montagem de motor. Perfeito, legal. Tem um Audi 5 cilindros aqui e aqui tem saindo um E111 aqui do forno. Show de bola. E quanto tempo demorou, mais ou menos, desde o projeto até hoje, vai? Esse carro chegou para nós, carroceria chegou em fevereiro para março de 2019. E a gente aprontou ele, finalizou agora, mas a gente teve algumas coisas de montagem do carro e aí o carro foi para pintura, mas a gente fez ele funcionar, passou no dinamômetro, fechou um ano, deu 1 ano e 2 meses mais ou menos, a construção inteira do carro, completa. Uhum. Então, aqui eu vou abrir a tampa traseira aqui para ir mostrando para vocês. A gaiola. E parte de gaiola que a gente fez. O carro usa um tanque pequeno, como é um carro para track day, time attack, então usa um tanque de 25 litros atrás, aqui. Aí a gente tem mais um cash tank por baixo. Gaiola, essa parte estrutural, isso tudo é construído por nós aqui, tudo foi construído aqui dentro. Parte daí de apoio, a gente usa parte para equilíbrio de peso, parte de bateria no lado do carona. Então, vou mostrar um pouquinho aqui desse lado. Ficou boa a distribuição de peso? Já coloquei ele na balança? Coloquei, a gente fez o acerto de balança dele foi essa semana até. Agora foi na segunda-feira. O carro não ficou, assim, digamos, um carro extremamente leve, porque o carro é todo de lata e o powertrain é uma mecânica grande, né? O K20 com o câmbio 6 marchas não é pequeno. Mas o carro ficou com 950 quilos completo. E a distribuição de peso dele ficou mais ou menos em torno de 40 a 60. 60% do peso está no eixo dianteiro e 40% no eixo traseiro. Então a distribuição de peso ficou por tração dianteira, uma distribuição correta, assim, ficou tranquila. Como é um carro que a gente pegou, foi analisado o monobloco antes e era um carro que não tinha vestígio de pancada, alguma coisa assim. Então a gente conseguiu estruturar o carro bem. E geralmente todo carro que é bem amarrado é mais fácil de fazer o acerto na balança, porque o carro não torce, né? Então a gente fez a balança no carro e chegou no que a gente precisava com uma certa facilidade. Perfeito, show de bola. Mostra lá o teu freio e mostra, a galera quer saber como é que foi fixado esse K20 aí no bloco, no cofre. Vou mostrar um pouquinho agora aqui do outro lado para vocês, eu já abro o motor. Então aqui que a gente fez, ó. Aqui a gente fez uma mesa, vamos pegar aqui na parte do cockpit. A gente fez uma mesa para elevar o trampulador, usa o trampulador original do Honda com os cabos. A gente tem a parte de tecla aqui, de acionamento da FT, das linhas aqui. Eu vou ligar aqui para poder ver. Ah, show, lindo, hein? Ficou muito bom, ficou bonito. Todos os controles ficam por ali, o carro não tem mais nada de botão, né? Farol, start. Oi? Dá um zoom ali nos botões, ele ficou bem, bem bacana. Então todo o controle dele, toda a parte elétrica tá aqui, ó. Se pegar start, a gente consegue acionar retroventilador, consegue acionar farol, eu consigo habilitar e desabilitar o log por aqui. Eu tenho uma função de troca de seleção de programa da injeção, eu consigo trocar o mapa por essa tela. Então, se daqui a pouco o carro vem andando, a gente tem um programa para chuva, e o carro vier andando e ele quiser trocar o mapa para chuva, consegue trocar em tempo real por esse painel. Sensacional. E mostra ali um pouco ali da FT, os elétricos. Que a gente fez, painel com
todos os controles de relé, toda a unidade elétrica está aqui, então fusíveis, relés, todos os comandos estão por aqui. Aqui a FT, a 550. Que Foi mais ou menos isso aí. Esse é o cockpit do moço. Sensacional. Muito, muito animal. Muito bem feito, muito bem montado. Parabéns. Não, obrigado, Bacão. Então, é um carro assim que a gente deu bastante trabalho, mas a gente se esmerou. Usa freio de Porsche Cayenne na frente, aqui, ó, as pinças. Na traseira usa daí uma pinça de freio do Audi do S6, do S3, desculpa, aqui. E então foi um carro assim, realmente deu bastante trabalho, não foi fácil, principalmente no que eu vou abrir agora, vou mostrar para vocês, porque botar essa mecânica aqui, o carro tem uma diferença bem grande se for comparar um Honda SI com um Gol, né? A frente é muito menor, mas aqui está o moço. É esse aqui, ó. E ele fez tudo por baixo. Como? O motor ele entra todo por baixo, assim, para fazer a manutenção. Ele entra pela frente. A gente tira, desaparafusa toda a frente do carro e ele entra todo pela frente. Deixa eu botar uma luz aqui. Era essa dúvida. Sai toda a frente também, toda desmontável a frente do carro. Isso, toda ela é desmontável. Sai todo o conjunto e aí saindo o conjunto a gente tem acesso para manutenção total. Sai painel frontal, sai radiador. Então pode ver, ó. Se a gente for olhar ali, ó. Vira um pouquinho, tá de lado. Opa, desculpa. Isso. Show de bola. Vai. Ó, se a gente for pegar aqui, calço de motor, o da frente do motor, o frontal aqui, ó. Todo o sistema aqui é o original do Honda SI. Aqui, parte de coletor de emissão. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Eu vou botar mais uma luz para cá, mostrar o escape que a gente fez de novo. Isso, pega o cordãozinho de luz aí que tiver. Olha que espetáculo. Ó, aqui tá o escape de inox que foi feito. Esse foi todo construído aqui por nós. E parte de chicote elétrico e tudo. Esse carro toda é construção nossa aqui. Tudo é feito por nós. Então, a gente tentou com isso, como eu tinha te comentado, não ter uma mistura, tipo, não usar um calço de alguma outra coisa aleatória. Então, se for trocar um calço de motor, é o calço do Honda SI. Se for pegar a parte de admissão, flauta, é um powertrain inteiro, tanto que é um motor que tem uma potência mediana, é legal para andar com um carro desse, mas não é nada, não foi feito nada muito absurdo no motor para a gente começar o desenvolvimento do carro, mas tem 250 cavalos, 210 de roda ele tem. E com esse conjunto, radiador, usa o radiador do Gol, eletroavistador é o do Gol. Então, a gente tentou unificar essas coisas assim. Aqui também, isso aqui é fabricação nossa, os camber plate. Isso ele tem uma torre, ele tem uma torre alta. Pode ver se vocês vão conseguir enxergar, acho que sim, ó. Todo um enraizamento que tem na estrutura do carro para poder comportar isso na frente. Ele tem aqui, se a gente pegar, ó, um tubo que passa de fora a fora. Depois desse tubo vem um enraizamento para cá, para os camber plate, porque as torres são mais altas. Depois a gente tem um tubo daqui para baixo da longarina e tem esse tubo para frente da longarina. Então ele tem todo um enraizamento na frente porque a gente teve que mexer nas longarinas do carro. As longarinas tiveram que ser diminuídas, são mais estreitas, para poder comportar a mecânica. E você trocou, os injetores foram alterados, a flauta, a parte de combustível, como é que tá? Tá original também? A flauta é original, a gente manteve o mesmo sistema com regulador no tanque, tá tudo lá atrás e vem a linha já com a pressão correta, sem retorno aqui para frente, o retorno tá lá atrás no regulador. E a gente usa um jogo de bico Bosch para esses motores de 60 libra-hora. E ele tá rodando no álcool. Perfeito. Outra coisa que eu ia te perguntar é sobre, deixa eu lembrar, peraí. O variador de comando dele, como é que tá? Ele tá funcionando, estacionando ou ele tá na posição fixa? Não, o que acontece é que até foi... já tinha sido feito leitura de outro motor, tinha sido já feito funcionar pela FT com outro K20, mas nós somos um dos primeiros a testar, e até foi feito teste de dinamômetro. Ele tem todo o controle, tanto do VVTI quanto do VTEC, tudo pela Feltec. Tanto que depois eu posso dar partida nele aqui, e quando der a partida vai ver que é um carro, um motor liso, de marcha lenta, como se fosse original, e o motor, se não tivesse os enquadramentos de comando, não teria essa potência de comando original do qual a gente tirou, né? Então ele tem toda a variação de comando
toda ela gerenciada pela FT. Cara, essa pergunta, eu tava bem, queria saber se estava fixo, se estava variando, e como é que você fez você fez um avanço, uma mudança dele conforme vai subindo o RPM, e a cada um RPM X ele muda de uma vez, como é que você fez mais ou menos a rampa de avanço deles, de comando? Nós temos dentro do programa da FT a condição de conseguir a porcentagem de PWM e em qual rotação eu quero essa porcentagem de PWM. Então, o que, no primeiro momento foi feito? Cada motor trabalha numa logística... Pode aparecer você agora. Oi? Pode aparecer você, que você vai explicar o negócio, pode aparecer você, depois Tá. a gente volta pro carro. Vai. Bom, então assim, cada motor tem uma estratégia diferente de trabalho, tá? O que a gente fez? A gente se preocupou em fazer a leitura do motor e ver o que ele trabalhava, qual era o sinal de PWM que o motor trabalhava dentro do original. E nisso a gente iniciou. Conforme a gente foi trabalhando em cima do dinamômetro, eu fui mexendo nisso, porque ele tem uma porcentagem de quanto ele abre, principalmente o que mais nos preocupa é a porcentagem de abertura do IVTEC. Porque o IVTEC ele tem uma graduação no qual ele vai mexer o comando, ele vai alterar o cruzamento do comando. Isso, exatamente. Só que ele tem uma porcentagem, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com o motor, porque esse motor já não tem mais a taxa de compressão original. A gente usou um pistão com um pouquinho mais de taxa para trabalhar com álcool. E aí, com isso, a gente tinha essa preocupação de saber o que teria de luz de válvula. Então, a gente foi testando isso em cima do dinamômetro e chegou a uma porcentagem onde ganhou e estava dentro da faixa de segurança. Então, isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque existem alguns sistemas de VTEC que ele pode ir além do que é o permitido e aí tu pode ter problema de atropelo de válvula, né? Acabar tendo contato, colisão do pistão com a válvula. Ele mexe no lift também, o IVTEC, ele tem variação de levante? Não, o IVTEC só do enquadramento. Eles conseguem mexer do enquadramento. E esse motor tem o K20, ele tem, nessa versão, ele tem só no comando de admissão. Então, ele adianta só e atrasa o comando de admissão. Aí depois entra, que é a pérola do motor, que é o UVTEC. Aí sim, entra a graduação de um comando maior, no qual tem maior lift, maior duração, que é um comando que tem já outra configuração, né? Animal, um carro com basicamente 2 comandos. É muito louco isso, né? É, muito legal. Não, e tu vê a diferença, tu vê a curva de torque, tu vê... Pena que eu não tô com o dinamômetro ligado ali para ver o gráfico de torque dele e potência. Mas na hora da troca de comando, é uma hora que a gente tem que ter algum cuidado no mapa, porque conforme for, a gente tem que dar alguns acertos finos do mapa, porque ele tende a ter perda nessa troca, porque é uma troca muito brusca que o VTEC faz, né? Ele acaba trocando através do acionamento de um pino, ele troca um comando de uma graduação mais baixa pelo mais alta. E essa transição que a gente tem de a troca é o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado no mapa, porque às vezes ele tem um ponto que ele não é muito eficiente, então o mapa ele não fica linear. Naquele ponto a gente tem que gerar uma correção, às vezes utilizar um pouco menos de combustível, acertar algum detalhe numa correção de RPM para depois ganhar mais para cima. Ah, isso que eu ia te perguntar. Você fez isso quando troca ele. O que acontece? Ele fica mais pobre de uma vez? Ele perde mais ponto? Conta um pouquinho aí. Deixa eu botar aqui, ó, arrumei até um tripézinho aqui que daí fica melhor. Aí. O que acontece com essa transição dele é que geralmente ele tende a empobrecer, porque ele aumenta a eficiência volumétrica do motor de uma forma brusca, né, na hora da entrada do comando maior. E aí a gente geralmente tem que prever já isso e gerar uma correção antecipada. Então a gente sabe, opa, o VTEC está entrando em tanto de RPM. Tu vai pegar 200 giros antes, 400 giros antes, tu vai preparando já um mapa para ganhar essa diferença de depressão, essa diferença de volume, toda essa mudança que gera no motor com a troca do comando, tu já prepara para te não ter uma diferença, porque senão, se tu mantém o mesmo mapa, a tendência é tu ver que no dinamômetro o gráfico de torque e potência acaba gerando uma rampinha, assim, não uma rampa, acaba gerando um buraco. Ele acaba ficando, marca bastante no gráfico do dinamômetro, tem que preparar ele melhor. Eu já vi várias vezes alguns carros no dinamômetro que mostra justamente quando é muito marcante, assim, você percebe a entrada do VTEC bem no torque, assim, na potência, é marcado, assim, não tem como ter uma linearidade, assim, bem... Marcar ele sempre vai marcar, né? É uma transição muito bruta.
que acontece, mas a gente consegue amenizar essa curva de potência de torque, que, como eu te falei, tu vem preparando, a gente consegue naquele ponto, na hora da troca do VTEC, a gente consegue amortizar um pouco pelas correções, principalmente pela correção de RPM. O mapa não vai mudar com combustível em faixas de vácuo ou pressão atmosférica, vai ter uma mudança maior mesmo na correção por RPM, que é onde influencia, porque o VTEC ele entra por RPM, né? E deixa eu perguntar, quando ele desaciona, como é que funciona? Você, sei lá, ele está abrindo com 5 RPM, você faz a troca e depois ele volta para o mapa anterior ou ele tem também algum buraco, alguma coisa diferente? Não, a volta ainda geralmente é mais tranquila, porque dificilmente a volta acontece com carga. Ela acontece Sim. desacelerando. Uhum. Então é um ponto onde o motor não tem tanta eficiência, tu já está de borboleta fechada, e isso ele acaba não tendo uma característica diferente. Ele volta de uma maneira tranquila. O problema mesmo é pé no fundo, o motor tem uma certa volume que está sendo admitido, eficiência volumétrica que o motor tem com um comando de baixa graduação, vai lá, entra o VTEC e entra um comando absurdamente mais forte, isso aí que acaba gerando aquele pontilhado, assim, aquele barranco no gráfico de torque e potência. Deixa eu perguntar outra coisa. Ele original, quantos cavalos ele tem? 192, 191? 192. Pelo que a gente tem de informação, o que a gente andou passando no mesmo dinamômetro que a gente utiliza, esse carro tem em torno de 170 rodas, mais ou menos. Essa é a média que dá um Honda SI original. E agora ele está com 10 rodas. Show de bola. Fora a Fueltech controlando a entrada do VTEC, o que mais que esse carro aí tem de preparação de diferente? Você já tinha falado dos bicos, né, que são diferentes também? Isso, o jogo de injetor de 60 libra-hora, a gente tem um injetor hoje para alimentar em torno até 320 cavalos no álcool. A ideia no futuro, talvez, se a gente continuar desenvolvendo, que eu acho que vai ocorrer dentro do aspirado, é a gente utilizar talvez um push-pés com 40 cavalos de nitro para reta nesse motor, que é uma receita que a gente já usou no passado nos Honda SI Track Day, funciona muito bem, é bem legal. Tem um pistão com maior taxa de compressão, tem um jogo de pistão mais eco para 11,5 de taxa, 11,5, então pistão um pouquinho mais taxado, mas basicamente o que tem a mais dentro do motor é só folgas. A gente acabou acertando a parte de folgas um pouco maior para priorizar a potência. Mas não tem mais muita mudança dentro disso, não. Os injetores, tamanho de borboleta original, pistões com dome com um pouco mais de taxa, o escape de inox e a FT. O Voyage LS85 perguntou se vocês estão usando pistão dome e quantos que vocês estão usando de taxa de compressão. Isso, é o que eu acabei de falar. Eu uso um pistão WiseEco, um padrão que tem da WiseEco, com um dome que vem pronto, e é um pistão para 11,5 de taxa. 11,5 de taxa. Legal. Isso. Então, agora que a gente olhou suspensão, motor, escape... Suspensão, se quiser, assim, a gente acabou não tocando na parte de suspensão. Suspensão desse carro, o que a gente faz geralmente para poder fazer um projeto? Inicialmente, como nós não tínhamos o carro montado, eu peguei a base do carro original. Um carro desse peso original em torno de 920 quilos. Então, com isso, a gente conseguiu já ter um norte para ter o acerto do que a gente iria utilizar de carga de mola e carga de amortecedor. Todos os coilovers desse carro são fabricados por nós. A gente pega o conjunto original, a parte de rosca é fabricada, a parte de prato, usa mola nacional e usa uma empresa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que faz os amortecedores conforme a gente pede. Pode ser com nitrogênio, sem, depende do que for o projeto. Então a gente fez um projeto dentro disso, já para tentar, que eu sempre passo para o cliente e eu tento conversar, que na hora do projeto a gente não pode fazer uma coisa que seja fora da alçada do cliente. Fazer um mega projeto com uma mega suspensão, com um monte de coisas importadas, a $1 a quase R$6. Então a gente tem que tentar fabricar o máximo de coisas possíveis dentro do Brasil, e eu acho que cada vez mais a nossa indústria está proporcionando isso. A gente vê empresas aí nacionais fazendo um trabalho excelente, que é o caso desse carro. Se a gente for ver hoje, a gente trouxe de fora pistão e biela forjada, pistão, biela, pino, anel, bronzeamento e as peças de motor, praticamente, porque aqui realmente se tornava mais caro, mandar vindo uma revenda ou coisa assim, foi mais barato lá fora, porque é um motor muito popular. O restante é tudo produzido nacional. Os freios a gente adotou de um carro de linha que foi comprado de carro velho, foi revisado, reformado. Os discos usa de um carro nacional de 350 milímetros que a gente adaptou.
Então, tudo foi feito aqui. Então, é um carro que, claro, tem um custo elevado de um projeto, mas a gente calculou toda essa parte de suspensão, projetamos ela e foi feito, executado tudo aqui por nós. Para ter também a manutenção mais barata, né, das peças, se dá algum problema na corrida, para você sempre ter, digamos que uma reposição de peças fácil e rápido quando você precisar. Isso, essa é a ideia. A gente conseguir ter com isso um carro que tenha assistência e, por exemplo, daqui a pouco, a ideia do piloto no futuro, esse carro a gente participar de prova de endurance. Então, se for uma prova de endurance, hoje eu sei que eu fabrico um jogo de amortecedor e levo para a prova. Mola é uma coisa que não estraga, mas amortecedor geralmente a gente já teve problema na pista. Eu levo um jogo de pastilha de freio que eu compro de linha, eu consigo comprar através de uma servidora de peça. Eu compro as cinéticas de linha, então não tem nada special ordem. O que tem do carro fabricado dificilmente vai incomodar. O carro desse não vai quebrar um coletor de escape, não vai quebrar um eixo cinética no meio que a gente produziu especial para o carro, porque a gente uniu a ponta o cubo de roda do Audi com a trizeta do Honda. Esse eixo não vai quebrar. É uma peça maciça. Agora, essas peças que precisam ser manutencionadas, que precisam de manutenção, isso sim a gente conseguiu acertar ao ponto que fosse ficar de fácil acesso às peças. Perguntaram aqui se primeiro perguntaram se você é parente do Christian, o Jasner perguntou. Do Christian da F Education? É. Graças a Deus ele é meu irmão. Meu irmão. Perguntaram aqui se você está usando o cárter seco por conta da altura do motor. Não, a gente conseguiu... foi uma das análises do projeto quando a gente começou a executar o carro, foi a questão de altura de motor e o que a gente tinha de disponibilidade. Pegar hoje pelo fator, um dos pontos pelo fator aerodinâmico, que a montadora vem cada vez trabalhando mais para os carros serem econômicos e atender algumas exigências de produção hoje, até de segurança. O carro o Gol G6 ele tem uma altura razoável entre capô e o agregado. Então, se a gente pegar hoje a altura do cárter, é exatamente a altura original. Ele tem mais ou menos em torno de 1 polegada acima do agregado, o cárter. E se tu olhar, tanto que se tu olha no vídeo ali, você deve ter visto, quem já viu foto do carro, parece que o motor nasceu ali. Não é uma coisa que fica uma adaptação estranha, que não cabe, tu tem que sair cortando tudo. Não, o frontal do carro é original, o capô é original, as coisas se tornaram harmônicas porque o carro permitiu isso e a gente conseguiu projetar de uma maneira que ficasse assim. Perguntaram que quando você for andar em endurance, para quanto você pretende aumentar o tanque de combustível dele? Bom, hoje a gente tem aqui no Sul, acho que uma das maiores campeonatos e provas de endurance ocorre muito aqui no Sul, que a gente tem 4 autódromos, né? Então depende muito da prova. A gente tem algumas modalidades, nós temos provas de 2 horas, provas de 3 horas, provas de 6 horas e a conhecidas 12 horas de Tarumã. Então tudo depende muito do que a gente vai acertar de projeto inicial. Mas provavelmente, até por questão de regulamento, o carro tem que ter um tanque mínimo. Deve ser alguma coisa por volta de 100 litros. Esse carro deve usar um tanque de 100 litros e aí a gente deve usar um cash tank, usa um cash tank e talvez até um tanque auxiliar pequeno que a gente consiga, com esse tanque, se acabar o combustível do tanque principal, liga uma segunda bomba, alimenta o motor até a entrada de box e aí a gente consegue fazer o abastecimento total do carro. Legal. E como que você fez justamente eu ia falar, a fixação do bloco do motor, sem precisar, para ele ficar tão bom, tão perfeito, digamos assim? Porque eles são parecidos? Tem algum ponto que é parecido ou não? Acho que não deve ter nenhum ponto que é parecido. Nada, Marcão. Não passa nem perto do EA111. Nada. Nada, né? Que eu vou dizer assim, a gente tem, esse ano, o RC Racing faz 25 anos. Então, em 25 anos montando carro, a gente já criou um certo know-how, né? Já sabe por onde começar. Então, basicamente, o que a gente fez? Eu iniciei com as medidas do motor, eu cortei o carro onde eu vi que não tinha condição de entrar o motor, a gente cortou e começou a colocar o motor no lugar e ver o posicionamento. A gente foi criterioso na questão do posicionamento até por causa da distribuição de peso. A gente tentou que esse motor ficasse... O motor Honda já tem já é uma característica do Honda, tem inclinação para dentro do painel corta-fogo. Que isso para nós é bastante interessante,
coisa que o Volkswagen original não tem. Até eu tô com o A3 aqui, se tu olhar, o motor é muito mais pro lado do plano do que com inclinação. O grau é bem menor. Então, quando comecei a analisar isso, o que eu peguei? A medida desse motor angulado, o quanto ele ocupava para dentro do cofre do motor após o eixo cinética. Então, o que era a minha referência? A minha referência era os centros das rodas. A partir dali, quando eu fiz a medida do centro da roda, assim, quanto esse motor ocupa do centro da roda para dentro? Ocupa X. Aí eu consegui vir medindo, tanto que não vai conseguir enxergar ali porque está escuro, mas eu não cortei nada do agregado do carro. O agregado do carro, se eu tirar e eu precisar comprar um fora, eu compro um agregado original e boto ali. As adaptações todas foram feitas no monobloco do carro. Então, tu tira o motor K20 completo, tu troca um calço de motor, tu troca um agregado original do Gol, tudo com as coisas originais. Não foi nada, puxa, entortou um agregado agora, tem que fazer todo aquele agregado que a gente teve que construir. Não, nada tá amarrado em cima disso. Tu tá amarrado no monobloco do carro. Experiência é tudo, né, Diogo? Como você falou que tem 25 anos, já sabe como é que é fazer um agregado especial para caber e depois, se tiver qualquer problema, não tem outro para fazer. Não tem outro para instalar. Eu acho assim, a grande vantagem da experiência, principalmente porque eu comecei muito novo, é a gente criar uma maturidade para fazer um projeto. Tu tem que fazer um projeto, por exemplo, se a gente tiver que fazer um segundo carro desses, vai se tornar bem mais fácil e com certeza vai se tornar até mais rápido, porque a gente já sabe muita coisa, teve que se passar algumas horas pensando, calculando e projetando como isso seria feito. Mas eu acho que essa experiência que já vem de montagem de carro de alguns anos e projetando, sem dúvida, só nos ajuda. E a gente está sempre aprendendo, né? Vai aprender com esse, o próximo que se montar um carro igual a esse, com certeza já vai ser melhor, porque a gente vai aprender, vai ter mais um período de aprendizagem e a gente evoluiu nesse determinado tempo aí que a gente montou o carro. Então, sempre a tendência é importante a gente sempre querer montar melhor e fazer da melhor maneira possível. Sensacional. Galera, agora está aberto para pergunta. Mandem suas perguntas aqui embaixo e o Diogo vai responder. Joguei ele no fogo. O Veage perguntou, o Veage LS85 perguntou por que você não usa tanta taxa nos motores Honda aspirados no etanol. Mesmo ele sendo no etanol que dá para pôr mais, por que usa tão pouca taxa? Acho que foi essa a pergunta. Bom, o que ocorre, assim, a gente tem um pouco de experiência de motores que a gente já montou multiválvulas para protótipo, para outros carros de circuito. E a taxa de compressão, ela tem, conforme o cálculo do motor, tem vantagens e desvantagens. Se esse motor fosse um motor a metanol, sem dúvida ele teria mais taxa de compressão. Mas no etanol que a gente anda, e conforme até o que acontecer no futuro, dependendo do tipo de acerto, existe até a possibilidade de a gente ter que ter algum tipo de mistura com gasolina. Porque o óxido nitroso não é muito compatível, ele não se adequa bem ao óxido nitroso. Verdade. Então, o que acontece? A gente já pensou no futuro. Então, como tem essa ideia do nitro para os pés, e a gente talvez tenha que fazer um combustível, tenha que ter um combustível misturado, possivelmente talvez não um combustível puro, ou talvez até mesmo andar com esse motor na pódio. Com essa taxa de compressão, eu acerto ele na pódio sem problema nenhum. Se eu fizer um motor com 13 de taxa, eu comprometo muito o acerto do motor. Então, a gente tenta, no carro de circuito, a gente tem que tentar ter um equilíbrio. Não adianta fazer uma liga de foguete, fazer tudo no pelo, no limite, e aí, com isso, a gente não ter reserva para ter aonde trabalhar e aonde a gente experienciar. Um carro desses com facilidade, eu tenho aqui o Gol, que está do meu lado, e outros carros aí que a gente andou 350 quilômetros num dia de track day. Então, o trabalho é severo. Se tu não tiver essas coisas muito bem projetadas e muito bem calculadas, se tu começa muito naquilo que a gente brinca do tudo é taxão, é combustívelzão, é pneuzão. É irmão do Christian mesmo. Pois meu irmão usa muito isso, né? Mas a gente aprende com isso com o tempo e ele também aprendeu. A gente aprendeu muita coisa disso junto. E depois ele hoje seguiu um caminho aí que ele me ensina muita coisa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Em fazer um projeto que tenha harmonia na construção e tu ter para onde fugir. Se eu quiser hoje, por algum motivo, até mesmo como a pergunta anterior, qual é a capacidade de tanque? Daqui a pouco eu posso achar que não é viável eu usar álcool por ter um campeonato que eu quero fazer 2 horas sem ter abastecimento. Eu vou partir para esse carro para gasolina. Talvez vou perder potência, com certeza, essa taxa de compressão. Eu não vou ter, porque a gente já testou isso e perde. Mas eu vou ter um carro com, sei lá, 10% a menos de potência,
mas o carro com 30% a mais de autonomia. E muitas vezes isso vai ser a diferença de eu ganhar uma prova. Com certeza. O Teguier Garage perguntou como foi executado os reforços estruturais de carroceria. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu sei que como ele foi montado aí. Conta um pouquinho como é que você fez a gaiola, como é que surgiu a ideia, como foi o projeto da gaiola desse carro. Bom, parte de gaiola a gente sempre toma cuidado para pegar aonde vai ser os pontos. Ela tem basicamente ponto A, B e C. A gente vai pegar o ponto da coluna A, coluna B é onde a gente tem a goleira dela, o arco onde passa pela cabeça, pelo teto, e depois o apoio C, que é nos copos de roda de amortecedor traseiro. Então a gente sempre pega partes estruturais primeiro, que são pontos de apoio de suspensão onde tem a maior torção do carro, e partes onde a gente tem apoio de longarinas ou parte estrutural de assoalho ou caixas laterais. Então a gente analisa um pouco o estrutural do carro, como o carro é fabricado, para poder gerar esses pontos de apoio. Então, a partir do momento que a gente tem esse estrutural montado, e como foi o caso desse carro que a gente acabou tendo que cortar muito a frente dele, longarina, para poder amparar um motor novo, e um motor muito maior do que o motor original, aí a gente começou esse enraizamento, que foi o que eu mostrei antes ali para vocês nas imagens, que é aqueles pontos que a gente sabe que são pontos estruturais. A gente sempre tenta usar um tipo de angulação e um tipo de apoio, onde a gente sabe que é o maior esforço. Então, a gente chama isso de um enraizamento. Tu tem que enraizar esse ponto de apoio, onde tem o maior ponto de torção, para que isso não flexione, e o flexionamento ele não é desejável, porque a suspensão é que tem que trabalhar, não as longarinas do carro, e também para a gente não ter uma quebra de monobloco, não ter uma trinca. Então, a gente sempre procura esses pontos chaves. Se a gente pegar ali o ponto onde foi cortado as longarinas, elas foram todas reforçadas, até o ponto onde apoia o motor. No ponto onde parou o ponto de apoio do motor e eu não tenho mais reforço estrutural do carro, eu não tenho necessidade de ancorar, onde a gente chama da roupa do carro, que vai segurar um paralama, vai segurar um painel frontal, essa parte já começa a ser uma parte mais tranquila de projeto, a gente não tem tanta preocupação. Agora, os pontos onde apoia motor, onde apoia a suspensão, isso sim a gente tem que ter bastante critério para calcular aonde vai vir a torcer e aonde é o ponto crítico de estrutural do carro. O Albert RS fez uma pergunta, não sei se ele é do Sul, mas provavelmente sim. Perguntou se o carro vai andar no próximo Track Day. Bom, estava tudo certo para andar no próximo Track Day. O carro iria inaugurar agora no sábado. A gente estava trabalhando para isso, mas infelizmente o piloto acabou tendo um contratempo, ele não vai conseguir ir no evento. Então não vai ficar para esse evento, a gente vai inaugurar o carro no próximo. Esse ele vai ficar lornado, guardado, esperando a próxima prova. E quando que vai ser e onde vai ser esse Track Day? Conta aí. Bom, os nossos Track Day aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todos estão ocorrendo em Tarumã. Hoje é o nosso cenário mais forte do Track Day. Existem alguns que são de uma modalidade um pouco diferente, mas que também tem uma certa rotatividade, mas não estão ocorrendo por causa do negócio do Covid, que é no Autódromo de Guaporé. Velopark a gente não anda tendo, o Velopark não teve mais muito interesse, eu acho que tem organização em dar continuidade, e Santa Cruz também, nós tínhamos um organizador que fazia Santa Cruz e está um pouco parado. Mas hoje o cenário maior é Tarumã e provavelmente a inauguração do carro vai ser Tarumã, que é o que a gente... Cada evento a gente recebe a data do próximo. Então, no anterior a gente recebeu que seria 27 agora, ele foi confirmado hoje porque... com essa história aqui no Rio Grande do Sul, entrou bandeira vermelha do Covid e tal, um monte de coisa, estava ainda em aberto. Mas o pessoal passou para nós que o evento vai ser feito com um monte de restrições, né? Cada carro tem uma quantidade de X de pessoas, só pode 3 pessoas por carro, que é o piloto e 2 preparadores. Então tem bastante restrição e cuidados para acessar o autódromo, mas vai ocorrer esse agora 27 e eu acredito que dentro de 30, 40 dias vai ocorrer o próximo. E o que vocês vão de carro? O que vocês vão levar? Nós vamos para esse evento, a gente vai estar terminando de montar, vou mostrar aqui para vocês. Mostra aí. É um carro já conhecido nosso. O anterior a gente andou, deixa eu trocar a câmera aqui. O anterior a gente andou com esse aqui, ó. Que é o que tem se pegar no meu Instagram, tem um onboard dele, tá todo desmontado, que é o nosso golzinho com motor de Audi 20 válvulas, que o pessoal acompanhou um onboard nosso. E aí foi o carro que a gente andou aí a última vez. Foi na prova do dia 27.
E aí, para a próxima agora, só deixa eu desligar aqui, acabei deixando ligado a ignição. Virou um temporal nesse carro aí. Esse carro a gente vem desenvolvendo, é um carro que cada vez que a gente vem andando, a gente vem melhorando ele e virando um tempo melhor. Nós viramos 16.3 com esse carro e realmente, assim, para um Gol, para um carro que a gente sabe o carro anda de Slick 13, usa freio de Santana, digamos, a gente brinca que é uma montagem muito mais caseira, uma coisa tem menos valor agregado, foi um resultado bem legal, assim, mas agora a gente fez uma desmontagem nele que a ideia é dar mais uma melhoradinha. Sempre evoluindo. Legal, perfeito. Sensacional. Então aqui, ó, esse aqui é o que a gente vai andar. A gente até tá com a balança montada aqui. Deixa eu me distanciar um pouquinho mais para vocês enxergar. A gente tá com a balança montada e nós vamos andar esse aqui. Agora a gente fez umas mudanças no carro, alguns ajustes. Por isso que a gente está fazendo a parte de balança nele, para poder acertar cross, equilíbrio, a distribuição de peso certinha, individual por roda. E aí esse carro aqui tem uma história legal, é uma história bacana. Esse carro o dono comprou esse carro zero, tirou zero na revenda, e comprou como um segundo carro, assim, na época, o Audi 180 CV era um super carro, e aí ele conta brincando, até a gente dá muita risada, que ele disse que já comprou o 180, não comprou o 150 para não mexer no carro. Ele disse que não ia mexer. Sempre assim. Eu achei filtro de escape. Sempre começa assim. Depois, eu como eu termino. Mais ou menos por aí. Então, esse carro começou assim, eu brinco assim, esse carro entrou para nós há mais ou menos em torno de uns 7 anos atrás. Entrou dentro da oficina com o ar-condicionado gelando, como um carro de rua já com umas preparações. E a gente foi desenvolvendo. E hoje, tirando, claro, os carros que andam na Superturismo, que andam carros que... a gente até foi convidado para andar na Superturismo com esse carro. O pessoal da organização e pilotos nos convidaram, porque o carro tem um resultado bem legal. Mas esse carro hoje é o carro de track day, tração dianteira mais rápida aqui do Sul. Esse carro nós viramos, para entender, virou 16 e esse carro virou 11. Virou 11.3. Nossa, mostra ele. Vou mostrar para vocês aqui. Conta aí, preparação, freio, conta tudo aí desse carro, tô curioso. Bom, esse carro tem um motor 20 válvulas turbo, já não é mais 1.8, a gente já fez ele 2.0, motor stroke. Tem uma turbina, uma GTX, uma 3071. A gente anda com 400 cavalos de roda, ele anda com 300, em torno de 280 de roda, 300 de miolo no autódromo e anda com 400 de reta. Então a gente tem um boost de reta que a hora que agarrou, que pode usar potência, ele usa um boost separado. Utiliza esse carro sim, aí já tem um desenvolvimento maior, a gente já tem um desenvolvimento aerodinâmico, esse carro tem fundo plano, já usa aerofólio traseiro, nós usamos amortecedor Bilstein, usa uns freios da Wood de 355 milímetros, bem generoso, o carro freia muito bem. Roda é um carro que São live? usa umas rodas... Essas rodas são as que mesmo que os Linha vieram quando tinha a Troféu Linha, que ainda anda esses carros da Superturismo, né? É a mesma roda que eles utilizam, uma Koya Racing. Utiliza essa roda. Então, os amortecedores aí, como eu falei, uns amortecedores Bilstein. A gente usa umas molas aí que foi feita a calibração por nós. Ele tá só meio sujo, porque ele veio da pintura, a gente não lavou ele ainda. Por dentro tá meio sujo. Mas aqui tá o cockpit dele. Esse carro é a mesma coisa, construído em todo ele por nós. Então, parte de Santo Antônio, roll cage, estrutural, toda também foi feito por nós. Aqui dá para ver. Esse usa um tanque mais central. A gente usa para distribuição de peso, o tanque mais para o meio do carro. Então, aqui está toda a gaiola e o roll cage dele montado. E usa Lexan nos vidros aí, dianteiro, traseiro? Sim, todo ele com Lexan. Foi uma mudança que a gente fez agora. A gente está buscando baixar um pouco do peso, porque ele ainda era um carro um pouco pesado. Então a gente tirou aqui, hora a pouco, ele ainda usava aqui nos vigias vidro, tinha algumas coisas em porta ainda do carro meio dentro do original, e a gente fez umas mudanças agora para poder fazer um alívio de peso. Ele parece um carro de rua, você olhando, mas quando você vai chegando perto, ele vai parecendo um carro muito pista, ele tá no meio termo, né? Então, parece ser muito sleeper, né? Esse carro, eu cheguei a andar com ele na rua um pouco menos de potência, né? Porque a gente tinha um setup que ele tinha 400 cavalos de motor, tinha mais ou menos em torno de 360 de roda.
E esse carro, assim, é um dos carros, assim, na época, porque a gente tinha um acerto muito forte na pista com ele, era um dos carros de rua, acho que mais animal que eu andei, assim, porque o carro freava muito, dobrava muito, o conjunto, assim, como se tu pegasse um carro projetado de fábrica, assim, tinha um conjunto muito bom. Que muitas vezes os carros a gente acaba trabalhando muito para o cliente parte de motor, principalmente cliente de rua, né? Mas acaba ficando um pouco para trás a parte de suspensão, parte de freio. Então, esse carro sempre teve um conjunto animal, assim, sempre foi muito legal. Nossa, que espetáculo. Então ele virou 11? 11? Um 11, isso. 11. Hoje, do nosso time aqui, ele é o carro mais rápido tração dianteira. E aí eu tenho uma BMW que a gente faz uma 130 com motor de M3 E46, que é o motor S54, que é aquele 6 borboleta com duplo Vanos. E essa BMW virou 11 duro. Então, na verdade, a nossa meta agora com o Audi aí é fazer mais uns upgrades e a ideia é virar 10 ainda até final do ano. Vamos ver se O que ele tem de pneu? Esqueci de perguntar. O que ele está usando? Nós hoje, para atingir esse nível de tempo aí, nós utilizamos um pneu que é um Pirelli DH 265/18. Então, o DH ele é um composto importado, mas é um composto médio. Ele não é um composto mais macio. O mais macio é o DM. DM é um chicletão, assim. Só que é um pneu que para nós fica muito caro, porque é um pneu que tem um desgaste muito alto. Então, esse DH é um pneu que a gente consegue... Por exemplo, esse jogo de pneu desse carro tem mais de ano andando com ele. Então, esse jogo de pneu deve ter aproximadamente umas 300 voltas, por aí, 250 voltas. É um carro que tem... Como ele é um carro bem equilibrado, ele não tem um consumo de pneu muito alto. Aí depois já começa... A gente está sempre fazendo mudança de lado de pneu, sempre tentando aproveitar o máximo possível, mas em torno de 300 voltas, daí a gente já começa a ter um pneu que já não vira mais. Tá bom. 300 voltinhas do Track Day moendo tudo que dá. Tá bom. Se paga, né? Eu acho que pelo menos se paga. Aí você falou que ele tem a turbina Garrett, tá usando FT, esse carro aí, FT, qual que é? Isso, usa uma FT 500, usa 4 bicos Bosch de 160 libra-hora no álcool, aí um turbo, uma GTX, o resto dessa parte que vocês veem ali, pressurização, aqui ele tem um intercooler frontal, talvez não dê para ver, tá um pouco escuro, mas usa um intercooler frontal grande, isso é tudo fabricado por nós. Intercooler, parte de pressurização, isso aí tudo, aqui tem um reservatório de óleo para a parte de motor, não é cárter seco, mas ele tem um reservatório de suspiro grande que a gente utiliza para pista, então isso tudo é uma parte que a gente mesmo fabrica aqui. E não é uma preparação de outro mundo, né? Não é que tem muita coisa, turbinão. Ele é bem, parece que o projeto ele foi muito bem executado, né, Diogo? Sem exageros, dá para enxergar. De novo, assim como a gente estava falando antes, assim, nada muito doão. Eu sempre falo para o cliente, quando a gente entra nessa parte do track day, principalmente aquele cliente que procura um resultado, a gente tem que priorizar. Carro vira com motor, mas vira muito mais tendo chão e freio. Tu precisa frear dentro, tu precisa contornar rápido e, claro, se tiver motor com uma saída de curva, vai ajudar. Mas o efeito contrário é muito pior. Se tiver um carro com muito motor e não tiver o resto, a probabilidade de tu te dar mal é muito grande de ocorrer um acidente. O que mais tem de carro aí, Diogo? Temos 8 minutos para acabar a live. Bom, aí tem a nossa moça aqui, que é o nosso laboratório, que a galera já conhece bastante. Acho que é a Audi S2 4x4. Ela anda meio fora das cenas aí, porque, infelizmente, 11 carros para cuidar de track day, mais os projetos novos, as coisas da oficina, às vezes não sobra muito tempo. Até eu tô com o câmbio dela, tá lá em cima da banca, chegou o câmbio pra gente testar um câmbio novo e não sobrou tempo ainda para conseguir montar o carro. E ela tá com o motor, tudo instalado, motor, injeção, tá tudo, só falta colocar o câmbio? Só botar Na verdade, ela tá montada, porque esse nosso câmbio deu problema, e nós andamos na última no prep de câmbio original com ela. E a gente se classificou em 5º com ela de câmbio original, e depois a gente acabou, daí no mata-mata, a gente acabou saindo fora e não conseguindo chegar no final da prova. Mas andamos de câmbio original com o carro, então isso que é legal. Esse carro tem uma construção muito robusta, e o pessoal às vezes não acredita que eu ando com um motor, tem 1000 HP de roda com câmbio original. Não, ando várias vezes de câmbio original e andei muito. Agora que ela tem um câmbio feito e que a gente está desenvolvendo algumas coisas para tentar fazer com engate rápido. Liga o azul, Diogo. O Jéssica lembrou bem a gente. Tá quase acabando a live e a gente nem ligou o carro ainda. Vamos ligar aqui. Valeu, galera. Valeu, Jéssica, por ter lembrado aí.
Parte mais importante, pô. Como ele tá na lenta, dá pra ver que tá na lenta, parece que ele tá identificando que é um barulho externo, ele cortou o áudio do carro. Então você fala, dá pra ouvir, né, Diogo? Não consegue me ouvir? Você dá, mas eu não sei como o celular parece que cortou o áudio do carro. Tô vendo que o RPM tá aceso ali, parece que não tá ligado. Tira ele do fone. Aê, agora sim. Parou de novo. Botei, tirei o fone e deixei com o áudio do carro. O áudio externo aqui, velho. Dá uma aceleradinha. Caramba, que engraçado. O celular ele acha com ressonância e corta a lente do carro. Já tinha visto esse jogo? Eu não tinha visto ainda, não. O barulho é muito alto, corta. Corta, ele fica zerado, não dá pra ouvir nada, ele só dá pra ouvir você falando. A aceleração deu pra ouvir. Mas tá aí, isso que é o legal, assim, que a gente tinha comentado, deixa eu trocar aqui, o que a gente tinha comentado antes é essa questão do carro ser, pode ver ali, se o pessoal deve ter observado, vácuo de 0,65, é um motor que original, tipo um motor com 250 cavalos aspirado, que é um motor original que se sair daí com ele, para que se o carro tivesse placa, dava pra nós ir no mercado agora. Eu tinha pensado nisso, eu ia perguntar se ele ainda tinha alguma coisa de rua, se dava pra usar. E, cara, ele é muito confiável, né? Dá pra dar, sei lá, quantas mil voltas no track day com ele. O que a gente quer analisar só, porque a gente faz bastante log na questão de óleo. É muito sensível, principalmente o carro quando começa a chegar numa fase de tempo. Tem esses carros aí virando o meu Gol aí na fase de 16, 15, esse Audi na faixa de 11, começa a ficar muito sensível à aceleração lateral, a questão do óleo no cárter, encavitar e a gente tem problema de pressão de óleo. Então isso agora é uma coisa que eu tenho que estudar. No SI, no Honda eu não tive problema, mas aqui eu acredito que no desenvolvimento do carro a gente vai ser um carro mais rápido. Então eu vou ter que vir analisando isso. Mas do restante é tranquilo. O carro é bem confiável. O Max lembrou, falou que tem vídeo dele no dinamômetro, é só entrar no Instagram de vocês, RC Racing S. RC Racing RS, isso. Isso, RC. E lá tem um vídeo, então deve estar o áudio direitinho, vai estar bem sensacional para quem ficou com vontade, ver que uma galera queria assistir, mas tudo bem. Depois vocês entrem lá e assistam o vídeo. Isso aí, tem fotos e vídeos lá do carro, quem quiser dar uma curtida lá e olhar melhor, fica à vontade. E a gente pensa, na próxima live, a gente gravar falando das histórias lá. Só aquele painel ali com as fotos dos carros já dava tipo umas 2 horas de live, assim, brincando, não dava não? Ah, com certeza, se for contar cada história, assim, a gente tem uma história muito legal da trilogia na época do Gol aspirado, quando a gente começou o campeonato, a maneira como começou, uma coisa meio de brincadeira, então tem bastante história para contar. E dá pra gente falar um pouco mais dos outros carros, possivelmente na próxima live tem carro diferente dentro da oficina. Porque acontece que a parte operacional está aqui, e a gente tem a parte onde os carros ficam guardados. Então, muitas vezes isso fica girando, né? Daqui a pouco eu vou estar com eu tenho uma M3 que anda no track day e tem 700 cavalos. Daqui a pouco ela vai estar aqui revisando, a gente consegue mostrar o carro. Então, a gente tem uma circulação de carro bacana dentro da oficina que sempre tem uma história diferente. Sempre que tiver um carro bacana, fala, Marcão, chegou, vou fazer uma live de 10 minutos só para mostrar o carro. Pode chamar, a gente grava aí, vai ser sensacional. O Mosselinas falou que gostou dos projetos, o Gerser também, acho que tá todo mundo gostando dos projetos aí de vocês. Bacana, legal, galera. Obrigado por estar curtindo os projetos aí, a gente tá vendo que principalmente o do Gol deu muita repercussão e o pessoal gostou bastante, e a gente precisar de alguma coisa, a gente fica à disposição. Obrigado, Diogo, por ter mostrado o Gol, a gente tinha marcado faz tempo. É legal que teve fim a história, digamos assim. A gente acabou demorando um pouquinho mais por causa que alguns detalhes a gente teve que refazer a frente do carro, a funilaria, porque os pneus acabaram pegando os paralamas. Então demorou um pouquinho mais. Mas tardou, mas não falhou. Demorou. Obrigado, Diogo. Bom descanso para você. Obrigado por ter ficado na oficina até essa hora. Vai lá, volta lá, vai descansar. 30 segundos. Manda um chave para todo mundo aí. Valeu, galera. Obrigado por ter curtido. Obrigado, Marcão. Abraço a todos aí. Até mais. Tamo junto. Valeu, boa noite. Boa noite.
Tchau, valeu.